Como foi a semana de vocês? Foi tudo tranquilo? Tudo na paz? Sim, professor. Bom. Eu cheguei a falar a diferença de parto normal para cesárea, eu não cheguei a falar? Sim. Falou sim, professor. Ia começar em parto humanizado. Falei do parto humanizado, que é a gestante que escolhe, né? Como quer parir, lembra? Sim. Olha, bom dia, professora. Bom dia. Ô, gente, que coisa gostosa! Caramba! Bom dia, ó. Nossa, tá grandona. Olha, bom dia dela, de 12 Gente, meses. olha o body dela. Tem um esteto. Tá vendo? Minha enfermeira. Gente, que lindo! Que espetáculo! Tá se espreguiçando ela. Então, eu falei o parto humanizado, né? É aquela que a mulher ela escolhe como ela quer parir. Se eu não me engano, eu até citei o exemplo da filha da Ana Maria Braga, que ela pariu no jardim da casa dela, lembram? Não falei sobre isso? Falou sim, professora. Professor, Oi. Quem me chamou? nossa, eu falei bom dia. Ah, bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, Ela minha turma ganhou o abençoada. bebê dela, ela ganhou o bebê dela no jardim, que você falou. Isso. Aí acho que eu parei ali. Ó. Aí eu começo a entrar em gestação de alto risco. Tá? Então vamos lá, gestação de alto risco. Bom dia para quem eu não dei bom dia, sejam muito bem-vindos. Que a nossa manhã seja magnífica, tá? Josélia aí o dia todo, tá? Para quem quer. Amém. É o quê? Amém. Amém, né? Então sejam muito bem-vindos à nossa aula de saúde da mulher. Vamos lá. Gestação de alto risco. Lembrando, né, que agora eu vou dar umas pinceladas, né? Vou dar um bizu mais aí, porque o conteúdo de hoje tem algumas coisas que vai cair na prova mais tarde, tá? Então, focalizem aí, tá? Se situam. Vou dizer para vocês. Ficar aqui agora esticando o celular aqui, porque vai ficar de jogo. Vai carregar meu celular. Professor, deu para entender. Pode desligar o som. Falando aqui dentro. Senhora. É o quê? Pede para as pessoas Carrega lá, amor. Como é que eu fico hoje? É prova. Desativei o som de todo mundo, tá? Professora, Oi. bom dia. Eu só consegui colocar meu nome hoje, que eu vi naquela lista. Tem algum problema? Não, tem não. Ah, tá. A prova agora cedo ou de tarde? A prova é à tarde. Vou dar o conteúdo hoje. Aí, algumas coisas da aula de hoje vai cair na prova, tá? Tá bom então. Obrigada. Nada. Então, a gestação de alto risco é o que ocorre quando existe qualquer doença materna ou condições sociobiológicas que podem prejudicar a sua boa evolução. Então, isso são fatores que vão fazer com que essa gestação ela seja de alto risco. Então, quais são elas? Então, nós temos... Não passa, né, boneco? Nós temos as indicações de alto risco, que são fatores individuais socioeconômicos, que muitas das vezes as meninas elas acabam tendo, né, a sua vida, né, sexual muito mais cedo, precocemente. Então, as meninas menores de 17 anos, elas podem ter essa complicação na gestação, lembrando que a sua anatomia, né, do seu corpo, muitas das vezes não está formado ainda por completo, o corpo não está preparado, vamos dizer assim, para receber um outro corpo dentro de si, uma outra criança. Mas tem, é o que eu vou sinalizar, de mulher para mulher, Marisa, mas vai ter adolescentes, né, crianças, que até 18 anos é criança, então vai ter crianças que ela vai ter, né, essa gestação e não vai ter nada, tá? Ou vai ter alguma complicação, porque o seu corpo ainda não está preparado para receber uma outra criança. Ou maiores que 35 anos. O Ministério da Saúde, ele recomenda
né, para a mulher ela engravidar até os seus 35 anos para ter uma gravidez tranquila. Vou falar de novo, é de mulher para mulher, Marisa. Cada indivíduo, cada mulher, ela vai ter uma reação, até mesmo, né, quando ela tem 1 ou 2, 3 gestações, as gestações delas são o quê? São diferentes. Então, isso é muito relativo, tá? Tem mulheres com 40, 45, 60 anos, 50 anos, está engravidando e não tem problema nenhum, tá? Isso aí é uma margem, então é como se fizesse uma pesquisa do IBGE, né? A partir de quantos anos a mulher ela acaba tendo essas complicações de alto risco? Depois de quanto tempo, né, a idade ela passa a ter uma complicação? Então, isso são fatores, tá? A altura materna menor que 1,45 m, né? Aí a gente dá como nanismo, tá? Mais um pouquinho eu chego lá no nanismo, hein? Exposições a agentes físicos e químicos nocivos e estresse. Falei para vocês pela em clínica cirúrgica, né? Porque eu trabalhava no centro cirúrgico. Então, eu fiquei sentindo aquele cheiro, né, do Cevorani. Então, o Cevorani, eu olhei, podia ser abortivo, ou meu filho poderia nascer com algum tipo de problema. Graças a Deus, só antecipou, né, o parto dele, que ele queria nascer com 21 semanas, que corresponde a 5 meses. Mas aí tomei a medicação, parei de trabalhar no centro cirúrgico e ficou tudo tranquilo. No início, né, que é mais precário, os 3 primeiros meses, é onde eu estava dentro do centro cirúrgico, tá? A má aceitação da gestação. Então, tem mulheres, né, que ela acaba engravidando, não é uma gravidez planejada, desejada. Então, logo de início também tem essa má aceitação da gestação e que muitas das vezes acaba colocando em risco tanto a vida dela quanto do bebê, tá? Situação conjugal insegura, tá? Que muitas das vezes isso pode estar casado ou pode não estar casado, tá? E que muitas das vezes, né, a mulher ela acaba engravidando para poder ver se dá um upgrade aí no seu casamento, ou muitas das vezes está namorando e acaba engravidando. Então, lembrando que uma criança ela precisa ser planejada, ela precisa ser desejada. Muitas das vezes as crianças elas não são planejadas, mas depois elas acabam sendo desejadas, tá? É diferente, tá bom? Então, a gente precisa aceitar. Então, a partir do momento que você tem uma má aceitação e uma situação conjugal, né, insegura, acaba sendo como fatores de risco e ele entra como o quê? Como estresse, é algo que emocional que pode estar prejudicando aquela gestação, tá ok? Alguma dúvida? Tudo bem aqui? Vamos lá. Professora, Oi? eu conheci uma moça ontem e ela já está indo para o 4º filho dela. E ela falou que já tem 6 anos que ela não menstrua, 6 anos, e que todos os 4 filhos dela nascem de 5 meses, 5, 6 meses. Eles são prematuros, no caso? Nascem prematuros, e ela já está grávida de novo, do 4º. Ela não está menstruando, foi o que eu falei para vocês na aula anterior, né? Então, por que ela não está menstruando? O que está levando ela a não ter essa menstruação? Outro ponto, o porquê dessas gestações, né, prematuras, né? Porque 21 semanas, o bebê ele ainda está muito prematuro e a probabilidade dele vir ao óbito dentro de uma incubadora é muito maior. 6, 7 meses ainda dá para dar uma segurada, mas 21 semanas é muito prematuro mesmo, tá? Então, pode desenvolver? Pode. Então, assim, se ela sabe que ela tem essa dificuldade, né, com as crianças, ou até mesmo a menstruação dela, ela realmente precisa procurar uma ginecologista para poder estar revendo isso aí e usar um outro método, né, para poder evitar a gravidez. No caso, ela está indo para o 5º filho, né? Não, ela está indo para o 4º. Um morreu e a terceira filha dela teve ataque cardíaco dentro da barriga dela. Teve ataque. Então, sobre isso, Lara, infelizmente eu vou ficar te devendo. Eu, Josélia, apesar de trabalhar muito tempo dentro da área, eu nunca ouvi falar que a criança dá um ataque dentro, intrauterino, tá? Eu sei fora, intrauterino, eu já não sei. Deu tanto que o coração dela começou a acelerar. Aí a mãe começou a sentir mal, aí teve que fazer cesárea, correr para o hospital para fazer cesárea. Ah, então... Todas as filhas dela. Então, vamos lá. Quem passou mal foi a mãe.
Então, acaba sendo uma gravidez de risco. Vamos supor que ela teve uma parada cardiorrespiratória, tá? Um ataque cardíaco. Como tudo passa através do cordão umbilical, a criança ela acaba sendo prejudicada justamente por conta disso. Não que a criança tenha sofrido também um ataque. É a mãe que passa mal, mas, porém, por a criança estar interligada através do cordão umbilical com a mãe, então a criança ela acaba tendo essa alteração, que acaba tendo risco para essa criança, tá? No caso, para esse feto. Entendeu? Entendi. Professora, mas ela falou que ela sempre tomou remédio. A segunda filha dela, ela tomava injeção. Todo mês ela tomava injeção. Então. Mas foi o que a professora falou semana passada. Nenhum método é 100%. Qual é o 100%, Catarine? Transar, não tem como engravidar. Não fazer sexo. Esse é o único método 100% confiável. É, professora, mas é muito estranho, porque ela colocou o DIU, ela colocou um monte de coisa, mas toda vez ela acaba tendo que parar de tomar ou tirar porque ela tá grávida. Vou falar aquela frase, algo de errado não está certo. Então, vamos lá. Ela precisa rever, né? Que tipo de DIU ela colocou, quem colocou, se está no lugar correto. A injeção, tem que saber se ela realmente está fazendo de forma correta, tá? Por mais que seja injeção, ela também tem as datas específicas, que são os injetáveis. Então, está fazendo na datinha certinha ou não está? Professora, uma coisa muito estranha. Ela me mostrou toda a documentação que ela levou para o médico. Professora. Peraí, deixa a Lara terminar de falar. E ele também deu um pouquinho. Eu acho que travou, a Lara não está falando mais. Professora, que horas que você vai dar a prova? É depois do almoço? Isso. Lá por umas 2 horas. Ah, tá. Não, só para eu poder me organizar aqui, porque você botou lá à tarde e tá travando, que eu não tô quase conseguindo acompanhar aqui. Na internet está muito ruim. Tá bom. Eu poder me orientar aqui mais. Então tá bom, então. Obrigada. Nada. Fala, Lara. O médico dela pegou toda a prescrição dela, pegou todos os remédios, e ele também não conseguiu entender por que ela está engravidando, porque não era. Porque até o período dela vem muito pouco. Ela não produz, porque a menstruação dela não vem há 6 anos. 6 anos, professor. Tem alguma coisa errada, Lara. Eu, infelizmente, eu não vou conseguir te responder o porquê que está ocorrendo isso, tá? Mas o indicado é que ela realmente procure uma boa ginecologista, tem uma segunda, né, opinião, tá? Tá bom? Então, vamos lá. História ginecológica obstetra. Então, tem um abortamento habitual. Lembrando que aborto é até 20 semanas, tá? Passou de 20 semanas e 1 dia, a gente considera como parto. É quando acaba se perguntando, gesta para aborto. Gesta, quantas vezes ela ficou gestante. Parto, quantas vezes ela pariu. E aborto, tá? A gente só vai considerar como aborto até 20 semanas. 20 semanas e 1 dia é considerado como parto, tá bom? Gesta para aborto. Infertilidade, anormalidades uterinas, feto morto ou morte neonatal não explicada. Muitas das vezes, né, leva essa gestação até o 8º mês, tá? E muitas das vezes essa criança acaba vindo ao óbito intrauterino e não tem uma causa específica, tá? Quem sofreu muito, que até é conhecida, né? Quem sofreu bastante com uma morte neonatal, não sei se vocês conhecem aquela repórter, a história dela é linda, Renata Capucci. Lá no site Cegonha, lá tem a história dela é linda. Então, assim, a gente sabe que é uma mulher que tem condições, mas que ela teve algumas, acho que teve 2 ou 3 gestações, né? O feto aí, na hora de nascer, estava morto. E não tem explicação, tá? A história de vida dela é linda, tá?
Hoje ela tem 2 filhas. Gestação gemelar ou múltipla, então isso pode acabar ocasionando, né, até mesmo um parto prematuro, não realização do pré-natal ou pré-natal insuficiente, lembrando que são 9 consultas, precisa se fazer pelo menos 6 ultrassons, tá? Se começa lá na 12ª, 13ª no máximo, que são a primeira ultrassom, que é a transnucal, que é realizada na criança, e por aí vai fazendo as ultrassons de acordo com a necessidade, tá? Hipertensão associada à gestação. Então, essa gestação, né, com a hipertensão, ela pode ser crônica ou ela pode ser durante a gestação acreditada como aguda. A gente só vai classificar como crônica depois que passar aí as 20 semanas, que é o período do puerpério, tá? Então, essa hipertensão, ela pode sumir ou não. O que vai detectar se ela vai sumir ou não são a quantidade de semanas. Aí a gente diz que essa mulher acabou ficando hipertensa na gestação, tá? E diabetes associada à gestação é um dos primeiros exames, né, que a ginecologista obstetra, ela pede para poder estar se colhendo sangue. Eu falei com vocês semana passada, que é o TGO, que é o de tolerância à glicose, que a mulher ela fica durante 2 horas tomando aquele soro glicosado lá, né, que é uma limonada docíssima, para poder saber se ela vai desenvolver realmente diabetes gestacional, tá? Prestem atenção. Isso aqui, para mim, é muito ultra, mega, power, flex importante, tá? Puerpério é o pós-parto, então a gente, ou considerado como período de quarentena. Então, a mulher pariu até 45 dias, a gente diz que essa gestante, ela está no período de quê? Puerpério. Só que esse puerpério, ele se divide em 3 etapas. Quais são essas 3 etapas? Imediato, tardio e remoto. O que vai relacionar cada uma delas, se é tardio, se é remoto ou se é imediato, é a quantidade de dias. Então, vamos lá. Se eu tenho um puerpério imediato, ele vai do primeiro dia, que é aquela criança que nasceu, tá? Que é o dia do aniversário, vai durar até 10 dias, tá? 10º dia. E daí é só continuar. Se eu parei o imediato no 10º dia, o tardio vai ser do 11º até 42º dia. Então, daí eu classifico ele como tardio. A partir, né, da 43ª semana, do 43º dia, eu vou classificar ele como o quê? Como remoto. Algumas literaturas vão levar até 45, outras até 43 dias, mas o ideal realmente é até 45 dias, que é o período aí de quarentena, tá? Então, o puerpério ele se divide em imediato, tardio e remoto. Imediato, do 1º ao 10º dia. Tardio, 11º ao 42º. E o remoto, 43º dia. Tá ok? Conseguiram entender? Então, isso para mim é mega, ultra, power, flex, é um IPC pra caralho, tá? O puerpério também ele é conhecido como um período de resguardo ou quarentena. Então, a gente que está se formando, vocês estão se formando agora, qual é a terminologia que você vai ter que estar utilizando? Puerpério, não é período de quarentena, tá? A gente coloca como quarentena um resguardo, tá? Porque a gente vem trazendo isso desde antes, mas pela nomenclatura, né, pelas terminologias, é o período de puerpério e ela se divide em 3 fases, em 3 etapas, tá? Imediato, tardio e remoto. Durante o período do puerpério, a mulher passa por muitas alterações hormonais, físicas, emocionais. Nesse período, ela deve ter uma espécie de menstruação, né? Quando a criança nasce. Então, esse sangue ele vai descer, ele vai sair, que na verdade é um sangramento abundante que se inicia após o parto durante 15 dias e que vai se diminuindo aos poucos. Isso é normal, porque o seu período de gestação, a mulher ela não menstrua. A mulher, quando diz, né, que ela menstruou nos 3 primeiros meses, muitas das vezes pode estar relacionada ao quê? A um descolamento de placenta prévio, tá? Que sai aquele sanguinho ali e a mulher ela acaba dizendo que ela menstruou, mas que na verdade ela pode estar com algum problema ou ela não sabe que ela estava grávida, por isso que ela descobre sempre depois,
tá? Inicialmente, né, esse sangue ele é um vermelho vivo, com uma quantidade razoável, que passa com os dias. A quantidade vai diminuindo, sua cor vai escurecendo, chegando a um tom marrom ou amarelada, até desaparecer completamente. Então, esse sangue, ele, quando a criança nasce, ele vai descer, tá? De início, é uma quantidade aí abundante, e com o tempo ele vai o quê? Diminuindo o fluxo de sangue e a sua coloração também vai mudando. Que pode, né, permanecer aí até 15 dias, tá? Bom, quais são os cuidados que eu tenho que ter com essa mulher durante o puerpério, tá? Puerpério imediato. Puerpério imediato vai até quantos dias mesmo? 10. Até do primeiro. Professora, Oi. Primeiro 10 dias. Isso. Resposta completa, tá, crianças? Fala. professora, Quem me chamou? Oi. Júlia. Mas se passar de 15 dias de sangramento, passa a não ser normal? Fala, Júlia, de novo, que saiu picotado. Se passar de 15 dias esse sangramento, passa a não ser normal? Sim, Júlia, mas vai depender do quê? Do fluxo sanguíneo. Vamos supor, chegou a 15 dias, 15º dia, o fluxo de sangue ainda está intenso. A sua coloração não mudou, permanece aquele vermelho vivo. Será normal? Não. Qual é a finalidade do 15º dia? É que esse fluxo de menstruação, né, de sangue, ele tenha diminuído e que sua coloração também tenha de quê? Diminuída. Então, se continuar vindo aquelas borrazinhas, é normal. Mas se o fluxo sanguíneo continuar vindo bastante, a sua coloração não mudar, isso aí não é normal. Tá ok? Conseguiu entender, Júlia? Sim, professora. E comigo aconteceu isso, então. Tá? Pode ser que tenha sido uma hemorragia, tá? Mas aí a sua, você verificou quantos dias, Júlia? Fiquei um mês direto. Tá. As suas plaquetas, as suas células de defesa, linfócitos, monócitos, a sua anemia permaneceu normal? Mas acho que é porque eu não tomei ácido fólico, Ácido professora. fólico para poder repor. Boa, garota. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que o pós-operatório, olha, o puerpério imediato, ele vai do 1º ao 10º dia, resposta completa, tá? É importante levantar e andar logo nas primeiras horas depois do parto. Professora. Lembrando, deixa eu só desativar o som aqui. Professora. Oi? É Daniela aqui. Eu vou sair da aula aqui 2 minutinhos, que meu pai quebrou o dedo aqui, tá bom? Tá, é Daniele Kiel ou Daniele Pinto? Santana. Nenhuma das Tá duas. bom? Ah. Tá, 2 minutinhos aqui que eu vou ver se eu Tá levo bom, melhoras pra ele, cima, Dani. tá? Meu Deus. Valeu. Então, vamos lá. Putz, esqueci o que você tá falando. Lembrei. Então, andar logo nas primeiras horas depois do parto. Lembrando que, se for cesárea, esta mulher ela vai andar logo de primeira? Não. Tá? Quando o parto é normal, acaba sim andando, né, nas primeiras horas, mas isso é de orientação de acordo com a ginecologista obstetra, tá? Então, o que pode acontecer, né? Os cuidados necessários durante esse período de puerpério, que é até o 10º dia. Diminuir o risco de trombose. Lembrando que trombose, eu falei para vocês lá em clínica cirúrgica, tem como vocês disserem que não foi falado. Trombose é o quê? É isso aí mesmo, que vai para onde mesmo? Perfeita a resposta. Cérebro. Fala, Raquel. É um coágulo que pode ir para o cérebro e para o pulmão. Isso. Para outras partes do corpo. Boa, Raquel. Geralmente ele vai para os pulmões, né? Onde ele pode ocasionar uma embolia pulmonar, tá? Boa, Raquel. Então, a trombose nada mais é que um coágulo que ele se desprende, tá? E se desprende da corrente sanguínea mesmo. E para onde é que ele vai? Lá para os meus alvéolos pulmonares, tá? É onde ocorre mais aí a embolia pulmonar. Melhora o trânsito intestinal, tá?
lembrando que se for cesárea, né, vai ter uma retenção aí, né, no trato intestinal, justamente por conta das medicações, porque algumas medicações ela resseca as fezes, tá? Contribuir para o bem-estar da mulher, quando geralmente o parto é normal, então a recuperação ela é muito mais rápida. Além disso, a mulher deve ter uma consulta com o obstetra ginecologista de 6 a 8 semanas após o parto, para verificar se o útero está cicatrizado corretamente e não há nenhuma infecção, tá? Então, a ginecologista obstetra, ela faz o toque, tá? E todos os órgãos, quando a mulher está gestante, todos esses órgãos, ele acaba subindo e ele precisa descer. Através das mamadas, tem as contrações. Tendo essas contrações, automaticamente, todos os órgãos, ele vai para o seu local de origem, tá? Bom, vamos lá. É importante, muito importante, tá? O que acontece durante o puerpério. Eu vou dar uma resumida, tá? As mamas, o que acontece com as mamas? Durante a gravidez, elas estão mais maleáveis, sem qualquer desconforto. Geralmente ficam mais durinhas por estarem cheias de leite. Então, lembrando que seu período de puerpério é quando a mulher ela já pariu. Então, o que vai acontecer com essa mama? Vai ficar mais maleável, ela vai ficar, né? No início, ela fica mais maleável. Quando a criança nasce, que é esse período de puerpério, as mamas elas vão ficar bem mais endurecidas por conta do quê? Do leite. Então, as mamas elas ficam cheias, tá? A barriga, o abdômen ainda permanece inchado, edemaciado e globoso, devido ao útero não estar de volta ao seu tamanho normal, o que diminui a cada dia. Oi? Quando dá pedra no peito, por que ocorre? Então, não é pedra, a gente diz como engorgitamento mamário. Então, vamos colocar lá para cesárea, Raquel. Então, vamos supor, a mulher, né, quando ela faz a cesárea, a pojadura, né, que é a descida do leite, ela demora por conta das medicações. Então, com isso, o leite, né, ele acaba realmente ficando endurecido e a criança ela não consegue sugar, tá? Então, a gente dá como engorgitamento mamário. É onde pode levar o quê? As mastites. Ficou endurecida. O que você pode fazer logo de início para essa gestante? Fazer a massagem ou ordenhar. É colocar literalmente essa puérpera no banheiro, aonde a gente vai ter a descida, né, da água do chuveiro mais quente. Claro que não é aquela água bem quente, né? E ali a gente coloca essa puérpera no banheiro, deixa a água cair, né, nessa mama, porque vai acontecer o quê? Vai fazer uma vasodilatação. Então, esse engorgitamento mamário, ele vai fazer o quê? Ele vai dissolver e é onde a criança ela começa a mamar, a fazer a sucção. Só que quando você demora muito tempo, né, com esse engorgitamento mamário, a mama ela vai começar a apresentar o quê? Mastite, que são aquelas lesões e que muitas das vezes as mulheres elas param realmente de amamentar, porque literalmente, gente, quem teve fissura na mama é uma dor insuportável, tá? Tive 4 vezes. Nossa, meu Deus. Então, vamos lá. O bico ficou pendurado. O que leva essa mastite é a pega incorreta da criança. Eu falei isso com vocês já. Já dei saúde da criança? Não, né? Já dei saúde da criança para vocês? Não, professora. Saúde da criança ainda não. Ainda não. Desculpa. Acho que é só no segundo módulo, se eu não me engano. Vou lecionar, eu falo dar, né? Eu falo uma coisa meio estranha. Eu vou lecionar. Vou dar a matéria para vocês. Vou lecionar, fica mais bonito, mais chique. Vou dar a Verdade. matéria, veja bem. Professora. Então, oi. E eu fazia de tudo. Eles falavam, me ensinavam a colocar a mão no formato de L, segurando a mama. Professora, desesperador. Então, o que leva a essa mastite, né, é realmente a pega incorreta que essa criança faz. Muitas das vezes a gente leva o corpo até a criança, mas não é assim que funciona. A gente tem que sentar de forma, né, posturada
e trazer a criança até a mama. Então, quando você fica encurvada, levando a mama até a criança, é onde pode ocorrer as mastites, que são as fissuras por conta disso. A mastite, literalmente, é a pega incorreta. A criança, ela está mamando de forma incorreta, tá? Mas aí durou 2 meses e melhorou, porque aí a criança já acostumou, e a mãe também, né? A dar corretamente. Aí melhorou. Respondi sua pergunta, Raquel? Sim. Sim, não, talvez? Então, vamos lá. Sim, ajudou. Bom, então, por isso que muitas das vezes, quando a mulher, né, ela pare, vocês conseguem observar que a barriga dela ainda está o quê? Globosa, ainda está grande, justamente por conta disso, porque o seu útero, ele ainda não voltou o quê? Ao tamanho normal. E todos os seus órgãos, eles estão voltando para o seu local de origem, porque quando a mulher está gestante, tem a criança. A criança, ela vai crescendo e todos os seus órgãos, eles vão sendo o quê? Comprimidos. Então, ele sobe para sua cavidade torácica, tá? E fica bastante flácido. Realmente, fica muito flácidozinho mesmo o abdômen. O que fazer? Amamentar e usar a cinta abdominal ajuda o útero a voltar ao seu tamanho normal. Fazer exercícios abdominais corretos ajuda a fortalecer o abdômen, combatendo a flacidez da barriga. Isso aí é muito mais lá na frente, tá? Sangramento vaginal. As secreções do útero vão saindo aos poucos, por isso existe um sangramento parecido com o da menstruação, que são chamados de quê? Lóquidos. O que seria isso, tá? Por isso que aquele fluxo de sangue, tá? Ele tem uma quantidade de fluxo quê? Intenso. O que sai logo no início são esses lóquidos, tá? Que isso se chama o quê? É da placenta, então acaba saindo por conta disso. Por isso que ele é esse vermelho vivo, tá? Que é mais intenso nos primeiros dias, mas diminui a cada dia até desaparecer completamente, que pode levar até 15 dias, tá? Claro, se o fluxo de sangue ele for muito intenso, né? E ele não for diminuindo, tem que saber o que está acontecendo. Cólicas. Ao amamentar o bebê, é normal que a mulher sinta cólica ou algum desconforto abdominal devido às contrações que fazem o útero, tá? Volta ao seu tamanho normal. Então, quando a mulher ela acaba sentindo essa cólica no ato em que a criança ela está amamentando, nada mais é que são as contrações que o útero está fazendo, né? Então, toda vez que a criança mama e a mãe ela sente essa cólica, isso é normal, que o seu útero está voltando ao quê? Ao tamanho normal. Então, isso faz parte, por isso que acaba tendo essas contrações, tá? Professora, pode tomar remédio para dor? Pode, tem problema nenhum, não. Já recomendado com o médico, tá? É ginecologista obstétrica que vai determinar qual tipo de medicação que você vai estar tomando, tá? O útero diminui a cada cerca de 1 centímetro por dia, por isso esse desconforto não deve durar mais do que 20 dias. O que fazer? Colocar compressa mornas sobre o abdômen. Por que coloca essa compressa morna? A finalidade, né, do calor, né, dessa compressa quente, morna, é fazer uma vasodilatação. Fazendo essa vasodilatação, a gente tem aí a sensação da dor, tá? Ela acaba sendo diminuída, tá? Desconforto, tá? Na região íntima, surge nas mulheres que tiverem um parto normal como episiotomia. O que seria essa episiotomia? Alguém sabe dizer? Ela acha que vai cair tudo? Não, epísio. O que seria uma epísio? É o corte? É o corte. Lembrando que esse corte, né, nos pudendos, não é mais pequenos e grandes lábios. Agora é pudendo, tirando peso, e já sabe o que fica. Então, o que acontece? Tirando, né? Ou tirando, olha só. Essa episiotomia agora dá como se fosse uma violação obstétrica. Então, não se pode mais fazer essa epísio. Quando a mulher ela não tem passagem para a criança, ela realmente precisa ser submetida a uma cirurgia de quê? Cesárea, ela não tem passagem.
Lembrando que a episiotomia, que é um corte que é feito nos pudendos dos dois lados, ele não pode ser mais realizado, tá? Isso é uma violação obstétrica, tá? Cadê? Sendo necessário fechar os pontos, mas todas as mulheres que passou pelo parto têm modificações e sua vagina, que também fica mais dilatada e edemaciada nos primeiros dias depois do parto, tá? Vamos lá. Vocês vão fazer estágio na maternidade. Vocês vão ver alguns profissionais, né, fazendo epísio? Sim, mas lembrando que isso é uma violação obstétrica, não pode mais ser feito. E eu coloco aqui que é para vocês saberem, tá? Mas agora é uma violação obstétrica. Quando é cortado e dado ponto, né, porque acaba cortando os pudendos, então vai ter que abrir mais espaço para a criança poder sair. Isso é no parto